E no mais, tudo certo? Como que passou de feriado, prof? Nossa, fiquei só em casa. Ah, eu Meu também. Deus, a gente quer descansar, né? Parece que chegou uma época que a gente tá tão É, desgastado, assim, tão cansado, a gente não quer tem ficar em ânimo, casa, né? não tem Então, ânimo pra fazer mais nada. é verdade. Eu ontem também pensei, vou ficar em casa, de queria mexer com algumas coisas, né? Assim, principalmente aqui do nosso curso. Mas e lembrei, ontem é finados, né? De para mim é um dia bem delicado. Aí saí caminhar, né? Lembrei que aí a gente vai caminhando, você vai lembrando de Bom pensar, eu dia. vou lá, não queria ir no Bom dia. cemitério, mas acabei indo. Daí A gente fala, não acabei indo. vai, não vai, não vai e acaba indo, né? Eu não, tipo assim, eu não gosto de ir quando tem gente lá, porque daí as pessoas vêm falar com a gente, vêm compartilhar, aí a gente já fica triste, já fica mais triste do que estava, né? Daí Aham. você já vê gente chorando, então é muito depressivo, né? Então eu procuro não gosto de ir nesse dia. Mas acabei indo ontem, que o meu filho gostava muito de amarelo, sabe? Aí eu, tipo, fui catar flor no campo para levar, eu achei assim, ele amava o tal. Tudo era amarelo ou verde. Eu já falava. Filho, ó, o que, que tu acha? A mãe vai pôr uma cortina assim. Amarela, mãe. Fica bem alegre. Aí eu pensei, Bom vou levar dia. umas flores do campo. Bom dia, professor Bom dia. Alexandre. Bom dia, professor Reginaldo. 368. Professor, já Oi. vou falar desde já para o senhor. Eu não consegui mexer com o plano de ação do xadrez. Não consegui escrever nada, mas eu, assim, na prática, eu sei o que vou fazer. Era para a gente usar a metodologia do Pares, né? Aham. Para fazer esse, né? Eu não consegui, não tive, não tivemos, eu não tive tempo que nós tínhamos que entregar as notas até o dia 30. Olha que foi rebolado para entregar essas Prof, notas ainda você não ontem. consegue, você não teve tempo de mexer ou você não consegue mexer no documento? Não, eu não consegui, eu não tive tempo, eu tive que entregar, tinha Ah, que entregar sim. nota, mesmo com o feriado ontem, eu passei terminando de fechar as notas, que a gente estamos correndo contra o tempo, né, prof? Uhum. É Então, assim. aí como eu tenho bastante turma, então, olha, foi. Mas mexer lá no documento você consegue, escrever lá tudo, né? Não, é, Tá é bem só fazer a familiarizado. cópia, né? Não, Aham. eu consigo e eu até gosto principalmente dessa temática, né? Mas eu não consegui fazer mesmo. Aham, mas tranquilo. Vai, tem Até eu já tempo tinha ainda. começado, né? Porque eu ia fazer a minha implementação no xadrez, prof. Mas como foi tudo encaminhando, e eu acho que vou fazer ali do jogo da onça mesmo, porque é Tá. o que está pronto já. Só vou mandar para o papel. Tranquilo, prof. Tranquilo. E o xadrez não conseguimos terminar de montar o tabuleiro, de montar as peças. Por isso que é bom a gente, né, nesses momentos que nem a gente vai ter hoje, vocês deixarem pelo menos um plano de ação pronto, para caso aconteça algum problema ou outro, vocês podem implementar isso que vocês fizeram durante a reunião, É, entende? Não foram vocês que fizeram do jogo da onça semana passada? foi nós. Eu Na reunião fiz, passada. nós fizemos, Isso. o nosso grupo, pelo menos, nós tínhamos proposto o jogo da onça. E eu fiz já, eu fiz Uhum. até, já fiz na prática, fiz o plano de ação ali, já fiz na prática, já fotografei tudo, já posso fazer a implementação do jogo da onça. E o xadrez eu já comecei também, mas eu não consegui concluir, porque daí a gente depende da compra de material, sabe? Ah, E é. aí, assim, se organizar nessa compra. E você sabe como é que é, né? Essa questão financeira. Aí a gente, para você ter ideia, prof, nós iríamos usar 32 placas de EVA só para o Pro tabuleiro. tabuleiro, O aham. tabuleiro era grande, né? Aí mais as placas de EVA para concluir que eu tinha pensado de fazer nas cabeças, né? A, o, assim,
Ainda não sei, ainda estava pensando como que. Na verdade, eu sei como fazer, mas se eu fosse fazer sozinha, como eu vou fazer no coletivo, né, com os alunos, aí assim eu já estava considerando várias ideias, de colocar nas cabeças o rei, a fazer uma coroa, eu tinha pensado mais ou menos isso, fazer a coroa, aí montar um peãozinho aqui, né, como se fosse um chapéu. É uma prof de terça fez sobre o xadrez também, ela colocou garrafa PET. Então, E a imagem. eu tenho as garrafas PET até prontas já, mas não conseguimos terminar, porque teria que ser 30, 16, teria que ser 16 e 16, né? Eu tenho 20 e poucas daí. Sabe como que eles fizeram, professor? Perdão, interrompi você. Foi feito em conjunto com o pessoal de biologia, eles juntando o lixo e colocando dentro da garrafa PET, daí a garrafa ficou pesada, ficou bem jóia, mas não conseguimos concluir. E uma coisa que eu Você, gostei também do pessoal de terça, né, passando as experiências para vocês, é que tudo que os grupos fazem, eles compartilham com o pessoal aqui. Então, o grupo fez lá, daí no final, né, a apresentação do grupo, a gente pensou em fazer nessa temática esse, daí os outros professores, eu quero também para mim, os outros professores dos outros grupos, né? E aí já deixa o link no chat para o professor fazer uma cópia. Então, eles estão levando assim bem à risca a nossa aprendizagem, né? Aprendizagem colaborativa que nós estamos vendo nesse planejamento 2 e que nós já conversamos bastante na primeira reunião, né? Que a aprendizagem colaborativa, ela não é uma divisão em grupos para cada um fazer uma coisa, mas sim, né? É uma divisão em grupos, mas para que um possa ajudar o outro e todos possam fazer aquilo no coletivo. Isso que é a aprendizagem colaborativa, né? Eu vou iniciar a reunião aqui de hoje, porque já são 9h08. Então hoje nós vamos, né? Eu já deixei uma mensagem para vocês lá no Class, né? Hoje nós vamos terminar o planejamento 2, a reunião de planejamento 2. E terminando essa reunião de planejamento 2, bom dia, prof. Miriam. Nós chegamos à metade da jornada, tá? Nós chegamos à metade dessa jornada 3 aqui. Então, esse planejamento se iniciou lá no dia 24/10, né? Termina agora, amanhã, 4/11. E ao longo da reunião a gente vai relembrar um pouquinho do que a gente fez nessa ao decorrer desse planejamento aí nessas 2 reuniões. Não tivemos intervalo igual na primeira vez, né? O planejamento 1, a gente teve aí um feriado que a gente ficou, né, bastante tempo aí. Então, a gente está trabalhando. Nós já passamos pelo acolhimento e orientações gerais, fomos para o planejamento 1, trabalhar com jogos e brincadeiras com a problematização. Agora estamos aqui na segunda reunião do planejamento 2, xadrez, falando um pouco de aprendizagem colaborativa. Aí vamos para o planejamento 3, práticas corporais da aventura, cultura maker, e fechar com o planejamento 4, se liga. E o que eu peço para vocês, né? Que quem conseguir implementar já, gente, já me avise, já mande para mim. Pode mandar por WhatsApp, pode mandar por e-mail, para eu ir encaixando vocês já para que vão apresentando. Olha, nós já estamos terminando hoje, né, nós passamos a metade já da, da nossa jornada, né? Da jornada 2. Então, eu quero assim que vocês agilizem mesmo. Outra coisa, pessoal, que eu quero pedir para vocês é o seguinte: principalmente essa segunda reunião de planejamento, eu preciso, então, que vocês participem de forma efetiva desse momento de compartilhamento de ideia ali, tá? Aí, assim, o que vocês têm que ter hoje, já para eu, né, adiantando vocês têm que ter um modelo de plano de ação.
Ah, eu quero ter o próprio meu. Pode os 4 do grupo baixar, cada um baixar o seu, não tem problema nenhum. E pode também um do grupo baixar. E daí esse do grupo compartilhar a tela e vocês fazerem um só, tá? Esse plano de ação. Professor, é obrigado a entrar nesse plano de ação, fazer esse plano de ação no momento da reunião? Não é obrigado, gente. Mas é um momento em que vocês podem estar em contato com o plano de ação, mexer, tirar dúvida, porque eu sempre estou entrando nos grupos, né? Porque é o plano de ação, é um planejamento da sua implementação. E mais, você pode estar pegando e pincelando ideia de um e de outro professor, tá? Então vocês têm que entrar lá na atividade avaliativa plano de ação, vir aqui ó, em modelo de plano de ação e já ter um em branco para hoje. Então clica ali, né? Compartilhar essa guia, arquivo, fazer uma cópia de toda a apresentação. Pode copiar lá, né? Pode deixar lá plano de ação, em vez de modelo aqui, colocar para vocês lembrarem, né? Aprendizagem colaborativa ou xadrez. Mas tem que ser do xadrez, professor? Não. Pode ser outro jogo de tabuleiro que você consiga trabalhar a aprendizagem colaborativa. Tranquilo, gente? Lembrando de todos aqueles conceitos que nós vimos, né? Sobre a aprendizagem colaborativa. Então, eu preciso que vocês tenham esse documento já. A hora que eu dividir os grupos, vocês já tenham em mãos, tá? Eu já deixei a pauta da reunião também aqui no nosso Class, ó. Deixei a pauta da reunião e também o material que eu estou usando aqui para vocês da reunião de hoje. Indo adiante aqui, a nossa reunião hoje. Um acolhimento de 10 minutos. Nós vamos falar um pouquinho aí sobre alienígenas, extraterrestres, OVNIs, mais ou menos puxando da semana passada, lembra? Que vocês tinham que explicar para os alienígenas a função de vocês aqui na Terra, ou o trabalho de vocês aqui na Terra. Então, nós vamos, né, um pouquinho, relembrando a nossa experiência, que nós tivemos a experiência, né, na última aula, ampliando os conceitos, nós vamos ver algumas orientações para que vocês ampliem os conceitos para o plano de ação, para a implementação. Vamos ver estratégias de gestão e gestão de aula e também de avaliação. E o momento de vocês do planejando, que é 30 minutos que vocês vão se reunir e 15 minutos que daí os grupos vão se apresentar no final. Qual que foi a ideia, né? O que vocês pensaram para a aprendizagem colaborativa, trabalhar com os alunos? Vamos fechar a reunião para concluir lá, que é o formulário de avaliação da disciplina. Então, nos últimos encontros, né, lá no Planejamento 1, a gente conversou, então, sobre a problematização com o arco de Maguerês, dentro da temática dos jogos e brincadeiras. E aqui foi possível colocar em prática alguma das sugestões que a gente elaborou no grupo. Então, eu queria que compartilhasse comigo aqui, mas eu tenho o professor Reginaldo, que ele vai apresentar essa implementação dele. E eu queria, professor Reginaldo, tá na escuta, professor Reginaldo? Sim. Eu gostaria, prof, que o professor, né, levasse em conta essas 3 questões aqui, né? Quais pontos você destaca da sua implementação, ou pontos de atenção, ou pontos positivos, tá? Que você destaca dessa tua implementação. Se você precisou fazer alguma adaptação no planejamento, né? Que adaptações que foram essas para você conseguir realizar a atividade? E quais estratégias ou recursos que a gente estudou dentro do grupo de estudos aqui, né? Então, estratégia, recurso, metodologia, ou alguma contribuição de algum colega que o professor aplicou na sua implementação. Tranquilo, prof? O prof pode apresentar daí. Tá, joia. Eu vou tentar dividir aqui, compartilhar a tela, daí se eu não conseguir, daí você me ajuda, tá?
Tá compartilhando? Não ainda. Deixa eu só tirar a minha daqui. Vê se você consegue, prof. Não, né? Não. Deixa eu pôr aqui, prof. Vou fazer de novo. Tá aqui na tela, prof. Tá? Tá aqui na tela. É esse? Tá? Uhum. Só abrir para mim. Bom, minha implementação, ela se deu um tanto quanto conturbada, porque nós estamos por uma reforma na nossa quadra aqui da escola e já tem uns 3 meses, muita chuvarada, daí acabou tendo que a gente fazer algumas adaptações aí. Primeiramente, eu escolhi jogos e brincadeira, né? Dentro daquela metodologia do Arco de Marquerês. Aí, a proposta para a nossa escola, que é uma escola aqui que tem mais ou menos uns 400 alunos, escolhi a turma do segundo ano, né? A turma da tarde. E aí também por imprevistos de muita chuvarada, alguns alunos faltando, mas enfim, a semana passada agora consegui implementar e daí estou fazendo esse relato aqui. Então, o principal objetivo, né, a gente, com jogos de brincadeira, uma vez que já é a turma de ensino médio, os jogos de brincadeira tem uma progressão daí do nível de dificuldade e também para que eles consigam fazer atividades servindo como base para outras modalidades, outros esportes, assim por diante. Então, a atividade que nós fizemos, tivemos uma aula teórica fazendo o levantamento dos benefícios, né, dos jogos de brincadeira, tipo pique-bandeira, né, também as dificuldades, o que eles tinham em termos de trabalho colaborativo, do jogo em si do bandeirinha. Como nossa quadra está em reforma, eu tive que fazer num local mais ou menos uns 500 metros da nossa escola. Então, eu tive que passar a parte teórica primeiro, né, para depois eu para a parte prática. Então, eu separei ali 4 aulas, mas era para a gente fazer os jogos de brincadeira, levantar as questões segundo a interpretação, né, do Arco de Marquerês, e fazer algumas perguntas, debater, eles faziam a sugestão, ver o nível de dificuldade, o que eles fariam para superar tais obstáculos. Mas eu tive que dar 2 aulas, praticamente a aula teórica, falando dos jogos de brincadeira, e aí propor, depois do pique-bandeira, propor atividade chamada de tag rugby, né? Que é uma adaptação, é uma evolução das pequenas regras que tem aí no pique-bandeira. Posteriormente, debatimos em sala o que nós poderíamos fazer em termos de ações, né? O que eles poderiam desenvolver, uma vez que o pique-bandeira eu só posso tocar a bola, por exemplo, dentro da área, né? Com os meus colegas. E como que eu poderia fazer, adaptar, sugerir de ações para que eu conseguisse chegar com essa bola tocando até o final da extremidade da quadra, né? Que é um esporte, acaba sendo um esporte de invasão. Nisso, depois que nós debatemos, falamos um pouquinho aí praticamente das as mudanças que nós poderíamos fazer para a atividade do tag rugby, aí nós fomos para a aula prática. Eu levei esses alunos, né, fomos a pé lá nessa quadra cedida pelo município, e aí nós vivenciamos o bandeirinho, parte prática, debatimos aquilo que nós falamos em sala em termos de composição teórica, e aí sugeri a atividade do tag rugby, para que eles pudessem discutir quais meios que eles poderiam utilizar para que chegasse com essa bola até o final da quadra, né, para marcar o ponto. Mas daí, que ações que nós poderíamos colocar em prática que evitasse muito contato físico, uma vez que nós estávamos na quadra. Então, o bandeirinha, se eu tocar na pessoa, eu estou congelando a pessoa, né? E no tag rugby, que ações nós poderíamos fazer? Aí eles deram sugestões para não derrubar o outro,
sugestões de diminuir pessoas que dentro da quadra, para não fazer com bastante gente que dá mais atrito e tal. E nós fomos debatendo. E diante daquela exposição teórica que nós já tivemos, fizemos adaptações do quê? O tag rugby ele é uma adaptação do rugby profissional, uma vez que no rugby profissional eu tenho ações de derrubar, bloquear o adversário para que ele não atinja a extremidade do campo, da quadra, que é o objetivo maior, que é fazer o try, a pontuação. E aí nós colocamos uma fita na cintura deles, e daí quem estava com a bola, que tentava ultrapassar a barreira adversária e chegar na extremidade da quadra, esse aluno, quando alguém tirava a fita dele, essa equipe perdia a posse de bola. Então o objetivo era superar a defesa adversária, mas não bloqueando, não derrubando, né, não calçando e assim por diante. Simplesmente, se eles conseguissem tirar a fita de quem estava com a bola, eles conseguiam tirar a posse de bola da equipe e passar para a equipe dele. A dinâmica foi muito boa, de um modo geral, todos, assim, como é a cultura da nossa escola, trabalhar principalmente que algumas atividades de base, né, que é a bandeirinha, o bets, que serve como base para outros esportes de raquete. Então, o pique-bandeira ele auxilia bastante nesses quesitos aí, né? Você trabalhar a questão da velocidade, agilidade, reflexo, né, paradas bruscas e tal, serve base para as outras modalidades. Fizemos essa vivência, paramos, discutimos algumas ações que poderiam ser melhoradas para que essa atividade pudesse também ser aplicada fora do cotidiano escolar. Uma vez que o bandeirinha, se eu tiver uma determinada rua que eu possa fazer ali atividade não só de bandeirinha como de bets, mas que esse tag rugby pudesse ser implantado numa comunidade que eles tivessem, ou num espaço vazio, não necessariamente dentro de uma quadra ou dentro de um campo, né? Então, para levar essa cultura que poderia ser uma atividade adaptada além do contexto escolar. Como vocês estão vendo aí, teve a participação da turminha aí, nós temos a bola de rugby, né? Não é oficial, mas é uma bola similar. Não necessariamente precisa ser uma bola de rugby, porque a ideia é contextualizar de forma adaptada. Teve um momento daqui, a ilustração de como que ficaria essa fita, né? Essa parte fita preta e essa amarela aqui com velcro, que seria o ideal. Nós não fizemos isso com velcro, nós colocamos uma fita de TNT mesmo na cintura deles, que é algo mais prático para as escolas, né? Aí, pós essas atividades práticas, sugeri para eles que eles fizessem a atividade avaliativa, para eles debater as ações do jogo de bandeirinha, as dificuldades, o que eles têm que fazer em termos de trabalho colaborativo, em relação também ao tag rugby, que eles pudessem fazer essas comparações, o que era similar, né, o que era diferente, o que acrescentou em termos de conhecimento dessa evolução da modalidade. Também tive a oportunidade que teve a aluna Ana Carolina, que fez o intercâmbio na Nova Zelândia, e ela chegou faz alguns dias, e ela teve o rugby lá na escola que ela estava frequentando. Daí ela falou que não conhecia essa modalidade do tag rugby, e ela deu depoimento aqui que achou bem interessante, que pode ser adequado aí para qualquer turma da educação física. Também teve alguns alunos que fizeram também, foi no Jamboard, né, que eles utilizaram essa plataforma, no Canva também, e alguns ainda que ficaram de me entregar, né? Então, basicamente, assim, foi um momento bem interessante para debater, para discutir essa proposta de jogo de brincadeira como uma forma de evolução. Numa reflexão geral aí, espero que essa atividade do bandeirinha, do tag rugby, possa contribuir para que eles possam, de uma forma ou de outra, levar essa cultura aí do jogo, da adaptação ao jogo, para que eles possam ter hábitos saudáveis fora do contexto escolar. Ok, prof, obrigado, prof. Reginaldo. Eu gostaria, assim, ó, que os profs... A mercê das perguntas? Isso, não, eu gostaria, assim, ó, gente, que se tivesse alguma pergunta, usar o chat, tá? Por causa do meu tempo hoje.
Tranquilo? Tá certo. Por causa do meu tempo, senão eu não consigo deixar o tempo para vocês fazerem atividade. E hoje, né, a atividade principal da nossa reunião é a troca de experiência de vocês, tá? Então, quem quiser esse material ou perguntar alguma coisa ou parabenizar o professor Reginaldo, usa o chat aqui, tá? Enquanto eu vou dando sequência aqui, vocês vão usando o chat. Prof. Miriam. Eu queria fazer uma pergunta, eu já estou fazendo aqui no chat. Beleza, obrigado, prof. Parabéns aí, prof. Reginaldo, muito boa implementação. Usando o arco de Magritte, você usou uma técnica aí, professor, que a gente vai ver hoje, uma estratégia que a gente vai ver hoje também. Você vai ver como que você vai conseguir, que você vai conseguir fazer essa ponte do que a gente vai usar hoje. Então, gente, indo adiante aqui, enquanto vocês vão conversando aí, eu passei os 2 documentos, tá, professor Reginaldo? Passei o plano de ação primeiro e depois passei o relato de implementação. Eu não sei se todo mundo viu, né, mas já, se quiserem pedir para o professor Reginaldo também o modelo desse relato, vocês fiquem à vontade, tá? Indo adiante aqui, ó, nós vamos trabalhar com o nosso acolhimento aqui, e eu gostaria que vocês pensassem, enquanto vocês vissem esse trecho desse filme, vocês pensassem, ó, comunicação, aprendizagem, espaço, tempo. Quais desses aspectos são relevantes para o trabalho em aula? Qual que é relevante? E que outros aspectos vocês consideram importantes também na elaboração das propostas das suas aulas? Nós temos aqui, para falar um pouquinho aí sobre, né, comunicação, sobre aprendizagem, espaço, tempo, nós temos o trecho de um filme, o nome do filme é A Chegada, quem quiser anotar para assistir depois, né? E é mais ou menos assim, 12 OVNIs pousaram aí na Terra, e essa linguista, né, essa atriz ali, né, que tem o nome de Banks, até é meu sobrenome, meu sobrenome ali é Banks, ela foi indicada pelo exército, foi procurada pelo exército norte-americano, então, para tentar se comunicar com esses alienígenas, ou com esses seres de outros planetas. Eu li bastante sobre o filme, mas eu confesso que eu comecei a assistir ontem o filme, fui até a metade e dormi, que eu estava muito cansado. Não assisti, mas pretendo terminar de assistir o filme. Então, essa atriz principal, ela é uma linguista bem reconhecida, e ela tenta fazer essa comunicação. Então, para vocês irem fazendo essa reflexão. Então, comunicação, aprendizagem, espaço, tempo, o que é relevante para quando você vai fazer o seu planejamento lá, tá? Então, não sei, não assisti o filme, não sei o sucesso dela, mas acredito que ela está trilhando um caminho, que é por onde a gente faz na aula, a gente vai tateando, né, o tempo todo. Às vezes você tem que mudar completamente tudo, às vezes só uma parte. Então, é o trabalho do cotidiano. Prof. Deixa eu ver aqui quem que levantou a mão primeiro. Professor Alexandre, depois a professora Arlete daí. Na nossa língua, né, na mesma língua, a gente tem N dificuldades, né, quando a gente vai explicar um conteúdo. Nós usamos, né, quadro negro, desenhos, vídeos, todo tipo de aparelhagem, né, agora, né, o computador, e mesmo assim muitas vezes a gente tem que se reinventar em cima daquilo que a gente está tentando explicar, porque um aluno entende diferente do outro. Isso na nossa linguagem, né? Agora eu fico imaginando, né, 500 anos atrás, como que eles faziam isso, né? Oi, professora Arlete. Em relação ao filme, eu acho que ela simpatizou
com eles ali, né? E você colocou à disposição. Mas eu acho que ela também não entendeu muito bem. O que ela entendeu foi que houve comunicação. De alguma maneira ela se comunicou. Né? Então ela está simpática ali e disposta a entender o que eles querem se comunicar com ela. Isso que eu entendi do filme ali. Essa parte não apareceu, mas essa é a segunda vez que ela vai para aquela sala que tem um vidro ali, né? Tem radioatividade, tudo ali. Então, e depois que ela entrou a primeira vez, ela estava um momento pensando e ela achou, ela olha para cima e vê aquele quadrinho ali. Daí, de certo, ela tem a ideia de levar, né? Até o comandante pergunta, né? Mas para que isso? E para vocês verem como que a nossa dificuldade, a professora Miriam, né, exemplificou bem. A gente todo dia a gente tem essa dificuldade de comunicação. Será que o nosso aluno está entendendo? Que retorno, que evidências, né, que eu posso ter, que ele está entendendo daquela maneira que eu estou explicando, com aqueles recursos. Para vocês, né, terem uma ideia ali do filme, então o comandante pergunta, né, você tem certeza que essa abordagem é a mais correta? De tentar ensinar a falar e a escrever ao mesmo tempo? E por quantas vezes a gente não pergunta, né? Será que eu estou usando a abordagem correta? Será que eu estou me comunicando bem com os meus alunos? E ela responde que sim. Responde que sim, vai lá, ainda justifica por quê, né? Ela dá um exemplo e que depois ela fala ainda pro cara, não é verdade. Então, até ela, né, mesmo ela, como a professora Arlete falou, né, ela estava meio perdida, mas ela sabia exatamente onde que ela queria chegar e e tinha havido uma comunicação, né? O fato dela conseguir aquela pequeno gesto, né, dos extraterrestres ali, para ela já foi um passo bem importante e ela teve a evidência que a comunicação estava fluindo. Mas obrigado a todos pela contribuição. Fica aí, né? Esse filme tem nas caixinhas lá, né? Nas caixinhas paraguaias de filme. Tem também na Netflix. É A Chegada, o nome do filme. Caso vocês queiram dar uma olhada aí no final, né? Do filme, então. Indo adiante aqui, gente. Então, na última reunião, então, nós vimos, né? Arco de Maguerês, a metodologia no primeiro planejamento, e na reunião passada, nós vimos, então, a metodologia da aprendizagem colaborativa e a possibilidade de desenvolver comunicação e resolução de problemas e autogestão. Vocês viram ali que eles tinham um problema, né? Eles tinham que se comunicar, e ali tinha que ser por meio da colaboração. Se não houvesse colaboração de cada um ali diante do todo, né, eles não teriam tanto sucesso. Então, essa abordagem ela envolve e motiva os estudantes com níveis diferentes de habilidades e diferentes estilos de aprendizagem também. Então, só para relembrar a reunião anterior, então nós vimos pique-bandeira, o Pac-Man, né? Tudo dentro dessa... Nós vimos pique-bandeira e o Pac-Man é lá eu tô com a apresentação do professor Reginaldo ainda. Nós vimos estratégias para vocês usarem o xadrez. Lembra? A aula 56, 58, se não me engano. Uma aula era trabalhar várias situações de mate em um. A outra aula, ele trazia várias sugestões para vocês elaborarem campeonato de xadrez, para vocês usarem aplicativos, né? De xadrez para vocês conseguirem organizar. Então a gente teve assim bastante material, bastante conteúdo para que vocês consigam fazer hoje o plano de ação. Professor, o plano de ação hoje necessita ser especialmente no xadrez? Não. Pode ser qualquer outro jogo de tabuleiro, tá? Para vocês desenvolverem o plano de ação hoje. Então, como que vocês desenvolveriam
essa técnica aí da aprendizagem colaborativa, então como que vocês dividiriam a turma, quantas aulas vocês iam precisar, né, para que vocês desenvolvessem essa metodologia. E aqui no Ampliando os Nossos Conceitos, como eu falei para vocês, né, a gente vai trazer para vocês a avaliação, usar um tipo de avaliação dentro dessa metodologia da aprendizagem por pares. Então, você já pensou em organizar as aulas pensando em como promover essa atividade colaborativa? Então, eu tenho uma estratégia aqui de gestão de aula e uma de avaliação para vocês. É obrigatório usar? Não. São sugestões para que vocês queiram aprofundar um pouquinho mais nessas temáticas, tá? Essa primeira estratégia é o que eu falei do professor Reginaldo, é a Puxe Mais. Essa estratégia ela pode ajudar a construir uma cultura em que os alunos querem, esperam e saboreiam o desafio, em que talvez assumam uma mentalidade de crescimento. Essa aqui é uma citação do Lemov, nós já vamos falar um pouquinho mais dele aqui mais para frente. Ou seja, essa estratégia do Puxe Mais é para vocês desafiar os estudantes, dando cada vez atividades mais complexas, à medida que eles vão respondendo aos estímulos. É mais ou menos o trecho do filme. Então eu uso uma estratégia, eu vi que ela teve resultado, eu vou avançando, mais complexa, tá? Das mais fáceis para mais complexas. Então essa estratégia, ela é muito importante para trabalhar com os alunos que têm diferentes ritmos de aprendizagem. E quem aqui não tem aluno que tem diferentes ritmos de aprendizagem, né? Todos nós temos alunos e os nossos alunos, eles têm, como a professora Miriam falou mesmo, cada um aprende de uma forma, um aprende pela visão, pela escrita, pelo ouvir, pelo falar, pelo sentir. Então, são muito heterogêneas as nossas turmas e essa técnica vai ajudar dentro dessa perspectiva da aprendizagem colaborativa também. Então, os estudantes podem aplicar as habilidades desenvolvidas ali em um novo contexto, ou seja, esse contexto vai estar mais desafiador para eles. Eu tenho um exemplo aqui para vocês. Então, uma possibilidade para fazer com que os estudantes, então, continuem, se aprofundem, é estimulando ou sugerindo novas propostas, relacionando ao tema desta aula, como essa estratégia poderia ser aplicada. Então, ao tema das aulas, que nós vimos sobre xadrez ali, o que a gente poderia fazer usando essa técnica? Então, a parte inicial dessa aula é que os alunos saibam as peças, tabuleiro e movimentos do xadrez. Que eles saibam ir usando essa aprendizagem colaborativa, quem sabe mais vai auxiliar quem sabe menos, né? E essa técnica a gente vai trabalhando o Puxe Mais. Aí, como segunda parte ali, apresentar aberturas e exemplos de mate e checkmate. Ou seja, nós estamos tendo uma evolução. É essa técnica do Puxe Mais. 3. Comparação com movimentos do xadrez e peças com outros jogos. Foi mais ou menos o que o professor Reginaldo fez hoje, né? Ele não ficou no pique bandeira. Ele fez os alunos associarem uma outra brincadeira, né? Então ele deixou um pouco mais difícil, ele avançou ali, entendem? E realização de partidas de xadrez usando sites, recursos digitais. Tranquilo, gente? Então, sempre evoluir até que os alunos cheguem assim nesse nível de aprofundamento que eles consigam realizar partidas de xadrez de qualquer forma, ou usando o tabuleiro, com ou sem ajuda, usando o site, usando o recurso digital, e ele consiga chegar nesse nível ali. Mas um exemplo assim bem prático e bem básico, tá? Para que vocês consigam exemplificar um pouquinho para vocês, né? E uma estratégia de avaliação que a gente pode utilizar nessa aprendizagem colaborativa é a autoavaliação. Essa autoavaliação, ela estimula os estudantes para que eles façam um balanço das suas ações dentro
daquilo que eles vão ser propostos a fazer. E ele vai verificar seu progresso e também o atingimento de objetivos de aprendizagem e ainda torná-los mais conscientes das suas ações, ou seja, é deixar o aluno no centro desse processo realmente, tá? Então, para que o aluno exerça essa capacidade de reflexão, é importante que seja estimulado a observar o investimento que faz em seu próprio desenvolvimento e da sua capacidade de aprender a aprender. Então, ou seja, por meio dessa avaliação, dessa autoavaliação, ele vai conseguir, dentro de cada etapa, né, fazer ali estimulando e vai observar o seu próprio investimento dentro daquela ação, do seu próprio desenvolvimento, tá? E como sugestão de instrumento de avaliação formativa, eu trouxe aqui para vocês a ficha de registro. A ficha de registro nada mais é que essa daqui, ó. Nós temos uma para vocês aqui, né? Então, essa ficha de registro, né, deve ser introduzida pouco a pouco. Então, começando por solicitar aos alunos que se manifestem sobre o que mais apreciarem uma tarefa, como se sentem em relação a essa tarefa, a descreverem como a realizaram e se fariam diferente se fossem realizar novamente essa tarefa. Então, nesse processo, vai caber ao professor a tarefa de habituá-los a fazer essa reflexão do passo a passo das suas atividades. Então, que ele reflita sobre o trabalho que eles fizeram, analise esse trabalho relacionando a determinados padrões, a se questionarem sobre as formas de fazer o mesmo trabalho. Isso vem muito do Arco de Maguiriz, de discutir, de transformar aquela realidade inicial, sempre tendo cuidado de respeitá-los cultural, intelectualmente, porque a autoavaliação visa enriquecer a autoestima do aluno, tá? E aqui nós temos uma sugestão para que vocês façam essa ficha de registro, né? Essa ficha de registro individual. Então, qual que vai ser a atividade que você vai colocar? Os critérios são: o que mais gostei de realizar nessa atividade? O aluno vai colocar as respostas ali. O que realizei? Descreva a sua participação, né? Então, quando ele começa a descrever o que ele fez, o que ele realizou, ele vai aprender muito mais ali. Ele vai refletir sobre aquilo que ele fez. O que faria diferente se você fosse fazer essa mesma atividade novamente? E o que foi mais importante? Você aprendeu algo novo realizando essa atividade? Tá? Então, aqui é um modelo para vocês dessa ficha de registro de avaliação individual. Vocês podem estar entrando nesse material que eu deixei para vocês lá, tá? E podem estar aproveitando esse modelo dessa ficha de registro como forma de avaliação dentro dessa aprendizagem colaborativa, tá? Então, nós vamos lá agora, eu vou dividir vocês em subgrupos aqui, tá? Para vocês ficarem, nós estamos aqui em 3, 6, 9, 11, 4, 8, vai ficar 4, 4, 3, tá? Não fiquem em grupos com mais pessoas. Eu já vou colocar aqui o link das Meets, e aí vocês vão me falando quem vai ficar com quem, tá? Então, vocês já sabem, nós já fizemos a primeira vez. Vai lá, espero que todos participem realmente dessa atividade. Entrem lá nos grupos. E daí, ao final da aula, eu vou chamar para vocês, de forma bem sucinta, apresentar a ideia. O que vocês pensaram como atividade colaborativa, tá? Eu já vou fazer aqui os grupos da Meet, eu só quero que vocês abram as câmeras aí, para eu fazer a nossa foto de hoje. Só antes de continuar aqui, professora Gislaine não se encontra, né? Gislaine não. Professora Michele também não. Professora Regiane. A Regiane não está aí? Não, né? Tem alguém que é de terça-feira? Não? Tem alguém que é da noite? De hoje, da turma da noite?
Não, né? Então, tá feita a chamada aqui. Vamos fazer essa imagem lá hoje, tá? 2, 3 e foi. Tirei uma, vou tirar mais uma. Terça, quinta manhã. Quinta manhã. Está lá no grupo. Vou tirar mais uma, tá? Garganta hoje tá feia. Vamos lá, 2, 3 e... Mais uma. Deu boa. Obrigado. Tem algum grupo que já está formado para hoje? 4 pessoas? Se o grupo já tiver formado, me avise aí, que daí eu já vou deixar esse link de Meet para esse primeiro grupo já. Tem? Eu acho que estava, né? Existia antes. Eu, o Arlete, o Alexandre, a Gleides e a Renata? Daí dá 5. Daí dá 5, né? Hoje tem que ser 4. Pois é. Acho que a Renata está hoje? A Renata está. Aham. Miriam, Alexandre, Arlete, Gleides. Então fazemos 2 grupos, então, hoje? Tá. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá. O grupo da professora Miriam, então, entra nesse primeiro link de Meet. Tá? E aí o segundo grupo, já vou pôr aqui. E daí eu já entro nos grupos para conversar com vocês, tá? E ver a hora que a gente vai voltar. Já posto aqui o outro link para vocês entrarem. Meet. Oi, gente. Eu não sou muito boa nesse negócio de compartilhar a tela e tal, então. Prof. Miriam está falando aqui no grupo principal. Desculpa. Ó, o segundo grupo entra aqui, ó, tá? Então, nesse CXK. Então, professor Reginaldo, Rodrigo, Douglas, não lembro bem quem que é. Mas o primeiro grupo da professora Miriam, que ela comentou ali, entra no primeiro link. E o segundo, pessoal, o segundo entra no grupo 2 ali, tá? Eu já entro lá nas Meets para conversar com vocês. Bom dia, grupo. Tá faltando só a professora Renata aqui, né? Não. Adriana e a Renata, é isso? Olha, eu tenho dificuldade de saber se a Adriana está no nosso ou não, porque eu fiz confusão certa vez. Me desculpe, Arlete. Eu não sabia se era Arlete, se era Adriana, daí acho que tem que perguntar. Então, deixa eu ver se ela tá no outro grupo, tá? Mas vocês sabem o que é para fazer, né? Uma proposta dentro da aprendizagem colaborativa. Se vocês quiserem, já compartilha o modelo do plano de ação e já vai preenchendo rapidinho. Às 10h25, 10h20, 10h25, nós retornaremos para a Meet principal. Professor, Oi. analfabeta digital. Para eu compartilhar aqui, eu abri aqui. Vai na setinha aqui embaixo, apresentar agora, uma guia. Daí escolhe a guia que você quer apresentar, vai aparecer todas as guias tuas abertas ali. Daí escolhe e põe compartilhar, tá? Professor, esse é sobre o xadrez que nós temos que fazer? Não exatamente sobre o xadrez. Se vocês quiserem, podem fazer. Mas pode ser qualquer outra estratégia que vocês utilizem aprendizagem colaborativa dentro de um jogo de tabuleiro. Tá? Mas pode ser o xadrez, não tem problema nenhum. Então, como que vocês fariam uma aula, né? Como que seria a forma de avaliação? Como que vocês trabalhariam a aula dentro dessa aprendizagem colaborativa que nós vimos ali? Aí pode usar essa técnica Puxe Mais, pode usar essa forma de avaliação ou a outra forma de avaliação,
que nós vimos, que foi o portfólio, lembra? Vocês podem usar qualquer estratégia que foi conversada aqui no grupo. Tranquilo? Tranquilo, gente? Conseguiu, Miriam? Não sei. Alexandre, mete bala aí, pega aí, faz para nós, você. Qualquer coisa, deixa o modelo aqui no chat, ele abre e daí compartilha com vocês. Tá? Da outra vez, prof, Oi. na aula passada, a gente tinha feito, eu fiz com outro grupo, um jogo de tabuleiro que foi o jogo da onça. Aham. Mas hoje eu gostaria de fazer junto aqui com os colegas o do xadrez, o plano de ação do xadrez, né? Isso que a gente vai se ajudando e Mas fazendo. Oi? a professora Miriam pensou em fazer isso também? Vocês tinham pensado em fazer o do xadrez também? Né? Na verdade, Então, prof. Arlete, se você já tiver o modelo do plano de ação aí mais ou menos, pode compartilhar com eles vão auxiliando em vocês. Então, sim, nós temos um outro grupo. Eu vou tentar compartilhar aqui, vou achar isso. Mete bala, vocês fazem desse daí hoje, tá? Daí fizemos com a outra metodologia, se não me engano, acho que do arco. Hoje tem que ser aprendizagem colaborativa, tá? Mas eu acho fantástico essa aprendizagem. Pode ser assim, usar qualquer estratégia, ou as estratégias que a gente passou no planejamento 1 ou agora, e também a avaliação pode ser de forma diferente. Até se vocês quiserem usar a avaliação de vocês, a gente vai avaliar a participação, sei lá, vocês que escolhem hoje, só que o tema tem que ser ali um jogo de tabuleiro, já que a gente trabalhou o xadrez, né? Mas já que vocês vão trabalhar o xadrez, e a aprendizagem tem que ser a colaborativa, pelo menos nessa reunião, tá? Oi, grupão 2, ou grupão 2. Então, olhe lá, é para a gente desenvolver, pode ser dentro do xadrez ou algum outro jogo de tabuleiro, mas hoje, especificamente, a gente tem que usar como que vocês desenvolveriam uma aula na metodologia. Eu vou ter que... O professor Rodrigo está... Acho que é a Meet lá, a da Meet principal lá, isso. Como que vocês fazeriam uma aula com a metodologia da aprendizagem colaborativa, tá? Pode usar essa estratégia do Puxe Mais, pode usar a estratégia que nós usamos no planejamento 1, pode usar como avaliar os alunos essa ficha de avaliação, ou o tipo de avaliação que nós usamos no planejamento 1, mas a metodologia aprendizagem colaborativa, tá? Então, manda bala aí, quem tiver aí já consegue compartilhar, já compartilha um modelo de plano de ação. Às 10h25 nós voltamos para a Meet principal, tá? Não estou conseguindo. Os alunos se viram.
Eles ajudam a gente. Sim, eu também. Eles falam, professora, para fazer slide, você vem aqui, faz assim. Então, eles acabam Gente, auxiliando. vê se é isso. É isso? Só que a gente pode incluir aqui, daí, Arlete, os conteúdos que você pôs. Você muito vai dizendo aí. pequeno. Ô, professor, como que ela pode fazer para aumentar isso aí pra gente? A professora Arlete não conseguiu compartilhar? Não, eu estou procurando aqui o meu plano de ação, prof. Eu não consegui achar, tá? Eu estou vendo aqui se eu consigo compartilhar com vocês. Só um pouquinho. Estou procurando. Aqui no meu drive, que hoje eu não abri. Na aula passada eu abri, porque eu achei que a gente ia apresentar e a gente acabou não apresentando. Mas eu já vejo aqui o que eu faço aqui. Deixa eu ver, relato. Ai, gente, me perdoe, porque eu achei que a gente não ia, né? Eu devia ter achado antes. Modelo de plano de ação. Sabe o que a gente pode ir fazendo enquanto a professora acha? A gente. Você já tem ele pronto, Arlete, é isso? Sim, eu tenho ele pronto. Eu fiz do jogo da onça. Eu só não estou conseguindo achar aqui. Mas vocês podem ir conversando já. Não precisa nem a professora Arlete achar. Vocês podem conversar quantas aulas vocês vão usar, né? Como que vocês vão fazer para desenvolver essa metodologia? Então, vocês vão dividir em grupo, quantos vão ficar em cada grupo, o que vocês vão fazer no começo, né? O conteúdo, qual tipo de avaliação e qual evidência você vai ter para que os alunos desenvolveram esse trabalho e essa aprendizagem colaborativa foi efetiva, tá? Vocês podem ir conversando isso já, antes da prof achar, para que, né, se der o tempo ali, vocês chegarem para apresentar, vocês vão falar, a gente pensou nisso, vai usar tantas aulas, a aprendizagem colaborativa ela vai fluir desse jeito e a gente vai avaliar desse jeito. É isso que eu quero no final da reunião, tá? Não precisa apresentar nem nada, é só uma fala mesmo assim do que vocês conversaram sobre essa aprendizagem colaborativa. Tranquilo? Tranquilo. Arlete, quantas aulas você usou? Joga. Às vezes o cavalo pisa no peão lá. Essa é a pura verdade. Senhor Michel, o nosso professor não foi pensado sobre o trabalho, aquele que sabe mais vai orientando os outros, depois aquele que sabe mais vai lá no desafio entre eles, né? Seja mais importante ali para eles. Mas, assim, é a base, é o simples, né? Isso, que eu quero que vocês conversem para vocês apresentarem no final. Como eu falei, nem precisa fazer o plano de ação agora no momento da reunião. Eu gostaria que vocês fizessem para vocês mesmos ir se habituando, ver como que faz o plano de ação. Mas o que eu quero no final né, quando a gente voltar para a mente principal, que vocês cheguem lá e falem, professor, a gente pensou em trabalhar o xadrez dentro dessa aprendizagem colaborativa, a gente vai usar tantas aulas, os alunos vão ser distribuídos assim, vai ser 6 grupos com 4, 5 com 5, tá? É isso para vocês conversarem sobre a metodologia. Como que um grupo vai trabalhar com o outro, vai expor aquele conteúdo, que forma que vocês vão avaliar, que estratégia de avaliação ou estratégia de gestão de aula vocês vão usar, e quais evidências que vocês vão ter que o objetivo foi atingido, né? Dentro dessa perspectiva da aprendizagem colaborativa. Qual evidência? A participação do aluno, ou você vai fazer uma ficha de avaliação com ele? Como que você vai avaliar essa participação do aluno? É isso que vocês têm que me apresentar no final, tá? Essa reflexão. Mas é mais ou menos o que vocês estão fazendo aí mesmo. Então não precisa necessariamente apresentar um plano. Não precisa. A gente não está conseguindo baixar, acho que deve ser um problema com a internet. Eu tentei, a Adriana tentou, não deu certo. Tá, eu só queria do plano para vocês, né, terem um pronto.
Né, a gente tá chegando assim no final do ano, a semana teve feriado, semana que vem vai ter, passando a semana que vem na outra, vai ter um dia de excesso, outro dia de feriado, vai chegar final de ano e nosso prazo tá bem curto. Então eu só queria que vocês fizessem já o plano de ação, para caso vocês não por exemplo, chega lá no, professor, não vou conseguir implementar isso que eu queria, você já tem um outro pronto. Já tem uma carta na manga para vocês apresentarem, eu já tenho um pronto, entende? A implementação tem que prática. Isso, aham. A teoria e a prática. Tranquilo? Como eu estava pensando em fazer, né, na verdade eu já estou fazendo a parte teórica aí, um pouco mais aprofundada sobre as práticas corporais da aventura. Aí eu estou pensando aí como que eu vou fazer para implementar, porque fica um pouco complicado, né, essas modalidades dentro da escola. Estou pensando em fazer um slackline adaptado, ver se vai rolar. Olha, que beleza. Ver se vai dar certo. Dá para usar o arco de Maguerês. Pois é, isso que eu pensei, né? Uma problematização. Por que você está rindo, Adriana? Eu sei que é de eu falar arco de Maguerês. Liliane, mas vai ficar bem bacana. E use o arco de Maguerês, tá? E como que ele vai ficar lá no final, né? Então, você vai fazer adaptado? Então você vai mostrar o normal. Geralmente fica pra gente, né? Geralmente fica pra gente. Mas é isso, vamos lá. Mãos à obra aí. Professor Elito apareceu, que bom. Mas tava quietinho. Na última, né? Tava bem quietinho. Professor Rodrigo, eu sei que. Então por isso que eu falei que você não tava na última. E na outra que você entrou, você ficou quietinho. Lembra que você entrou uma e ficou quietinho? Porque tem uns. Todos estamos cansados, né? Todos estamos bem cansados, né, gente? Eu ontem, a professora Lete perguntou, e daí, professor, o que fez no feriado? Eu só dormi, gente, fiquei na casa, só dormi, de tão cansado que eu tô. Mas, vamos lá que tá acabando, né? Já acaba.
estratégia colaborativa é colocar um aluno que já domina xadrez e um que não domina muito. Aí é no encaminhamento. Vai ajudando ele, né? A desenvolver Isso. Aí é no isso. Eu acho que todo encaminhamento. mundo faz Como isso. que a gente vai fazer, né? É o encaminhamento. É uma das formas, né? Viu? Só coloca ali na metodologia aprendizagem colaborativa. Isso. Não, na frente. Não, professor, antes. Aí. Só aprendizagem colaborativa. Aí depois, Aí no aí encaminhamento. seriam os a gente vai recursos. explicar. Seriam os recursos, né? O recurso a gente já fez, né? Ah, tá. Nunca entrou um quadro magnético, Aham. EDX, tabuleiro de xadrez, banner. Vídeos e celulares. Vídeos e aplicativos. Isso, e aplicativos. Isso aí, nossa, tem tantos. Eu nem. A gente não tem tempo de ver essas coisas, né? Olha aí, conseguiram abrir. Isso aí, ó. Já vão ficar com um pronto, olha aí, ó. Vamos continuar com um pronto. O encaminhamento daí seria, após a introdução realizada em sala, né? A teoria, no caso. Professor Arlete, dá um Ctrl+C, seleciona esse encaminhamento e Ctrl+C na tua tela, põe aqui na Meet Ctrl+V. Daí o professor Alexandre faz a mesma coisa. Não, esse eu tenho aqui, eu tô É. tirando do outro que eu fiz. Isso. Então daí a gente só selecionei aqui onde é que estão. Quem que está compartilhando é o professor Alexandre, dá poder de edição ali, põe no compartilhar ali em cima do botãozinho amarelo e põe o professor Arlete nesse documento. Ela pode digitar ali mesmo. Compartilhar. Daí põe o e-mail dela lá. Arlete, põe só o primeiro nome. Qual que é, professor Arlete? É o Andreoli? Como que é teu sobrenome, professor Alexandre, colocar ali? Arlete.Lopes. Põe ponto Lopes lá. Ponto Lopes. Não, tem que... Acho que é aí, ó. O Silva, né, professor? O último. Ah, é Arlete Terezinha, aquele dali, ó, dos Santos Lopes, ó. Aí, esse daí. Põe editor também. Isso, tá? Editor, põe enviar. Copia o link aí desse documento e põe na Meet aqui. Pode pôr ali em compartilhar mesmo, professor Alexandre. Copiou o link? Pode ser até o link da área de navegação lá em cima. Isso, dá um Ctrl+C, um Ctrl+V aqui, a professora Arlete pode entrar e... Olha, o professor Alexandre colocou aqui a professora Arlete, entra ali, que você está como editora, já pode copiar ali. Gente, o plano de ação, gente, ali no encaminhamento, ele não é já o relato de implementação. São coisas básicas que vocês colocam, igual vocês colocaram na metodologia, tá? Aprendizagem colaborativa, ele é bem sucinto. A ideia mesmo de como vai ser desenvolvida a aula é lá no relato de implementação. Aqui o plano de ação ele é bem superficial, entende? Então, aqui, pessoal, após a introdução, fiscalização, né? Porque se não houver fiscalização, a coisa não funciona. Estamos mudando, estamos falando do outro assunto da Liliane aqui,
Acabamos aí pessoas em comum. Nós conhecemos aí. Trabalhamos tudo na mesma região e eu não conheço eles. Mas viu, conheceu agora, viu? Conheci agora, pois é, uma ótima oportunidade. A gente trabalhamos muito na mesma cidade, não sabia. Eu trabalhei no Polo, você não lembra? Em 85. Eu vim morar em São José dos Pinhais, vai fazer 8 anos. Então tem muitos colegas que eu ainda não conheço. Você mora onde aqui em São José? Eu moro bem pertinho do Polo, aqui no Bom Jesus. Ah, no Bom Jesus? É, pertinho. 2 minutinhos nós voltamos, tá? 2 minutinhos nós voltamos para a principal. Aí faremos o seguinte direcionamento. Eu acho que você saiu do editor. Apareceu pela outra tela. Que tela? Eu acho que agora quem está de editor é só o Alexandre. Peraí, eu vou mexer aqui que eu tava fazendo experiência. Desculpa, eu vou colocar de volta. Já colocou, já deu aqui, Alexandre. Então, realizada. Então, após a teoria, as seguintes ações seriam, né? O que nós usaríamos? Usaríamos os aplicativos. Eu estou com um gato manhoso aqui. Gente, assim, ó, vocês têm que... Gente, ó, uma dica, no encaminhamento, não é o passo a passo da aula, tem que ser mais sucinto. Introdução com perguntas engajadoras. Eu tô dando um exemplo, assim, bem especial. Desenvolvimento com o uso de aplicativo. Não é descrever tudo ali, sabe? Como que a aula vai se dar. Tranquilo? Ó, nós voltamos para a atividade da aula principal. Depois vocês terminam esse documento, tá? Só apresento a ideia principal do que vocês vão fazer, tá? Voltar lá pro Meet, são 10h25 já. Estão voltando. Pensei que você não ia falar hoje, né, Adriana? Entrou quieta, saiu muda. Mas tá bem ou não? Agora eu tô conseguindo ouvir. Já todo mundo já saiu da outra Meet? Acabamos de sair e voltar aqui. Ótimo. Então já tá todo mundo aqui? Não ainda. Falta gente aqui. Professora, é que eu tô com muita febre mesmo, muito. Tô tá bem complicadinha aqui minha situação. Mas estamos aí. Estamos juntos. Vou esperar só o pessoal voltar aqui e nós já começamos. Nós já retomamos. Gleides, desligue seu microfone. Eu tô falando pra vocês escutar, pra vocês copiando, amor. Ó, o Rodrigo tá vindo. Quem Liliane Walker voltou lá pro Polo ou não? Sim, está no Polo. Saiu da direção e está na sala de aula agora. É porque ele tinha ido pro núcleo, daí Tinha voltou. ido, mas já saiu do núcleo, esse ano já começou conosco aí. O Walker, quando ele veio para São José, eu levei ele a primeira vez que ele foi lá pro Juscelino. Daí ele veio para lá, ele começou o Juscelino e depois foi pro Polo. Tá firme aí, continuamos aí. Ah, maravilha. Então seguimos aqui, ó. O primeiro grupo vai apresentar. O que é para apresentar? O que vocês vão falar aqui? Quais serão as atividades ou atividade que vocês pensaram? Eu acho que os dois grupos pensaram no xadrez mesmo. E de que forma serão avaliados para saber se vocês atingiram o objetivo, tá? Eu vou ali tá 5 minutos, mais 3 minutos, tá, gente? Para gente terminar no horário. Até 3 minutos. Então, como que vocês pensaram no tema?
né, usando a aprendizagem colaborativa. Fala lá como que vai ser organizada a aula e como que você vai saber se eles atingiram os objetivos avaliativos ali, né? Quem que fala do grupo 1? Eu só não consigo deixar que todos falem, Arlete, tá? né? Arlete? Eu acho que sim, né? A Arlete implementou lá. Vamos lá, prof. Arlete, liga o microfone. O Alexandre também implementou. O Alexandre quer começar lá? Eu vou te ajudando. Pode ser? Vamos. É uma janela, né, prof, para compartilhar, né? Não compartilhar, só falar, prof. A gente não tem beleza. tempo. Só falar qual que é a atividade, como que vocês vão avaliar e como vocês vão saber se atingiu o objetivo aí, tanto do conteúdo como da aprendizagem colaborativa. Então, nós faremos o xadrez, né? Os nossos objetivos seria compreender, entender a modalidade, vivenciar, né? E agora eu não lembro qual outro objetivo. É isso, pessoal? Como o encaminhamento seria, começaríamos com a teoria, aí usaríamos para essa teoria, né? Usaríamos Educatron e também os aplicativos relevantes para o aprendizado. E o que mais? E também, e daí como daí aplicaríamos, no caso, essa atividade em 4 aulas, começaríamos com o movimento com o nome das peças, movimento de peças, né? E aí, em seguida, como nós iríamos, em seguida, o jogo propriamente dito, né? Como realizaríamos as adaptações? Através do material que cada um tem na sua escola, né? E essas adaptações também poderíamos construir esses jogos, né? Não necessariamente o xadrez oficial, mas construir. Cada um aí ia usar a sua criatividade. Aí, como avaliar? Através da roda de conversa, né? Sentar com os alunos e conversar com eles, né? Escolher, de preferência, assim, a maioria dos envolvidos, o que cada um achou, o que gostou, o que gostaria de acrescentar ou melhorar ali nesse trabalho. E avaliar também o que cada um aprendeu, né? Eu acho que é interessante isso. Né? Isso, e como que se daria a aprendizagem colaborativa? Através de grupos, né? Assim, primeiro dividiríamos em duplas, né? Porque ele ia trabalhar ali, o jogo exige, né, que seja dupla. Depois, poderíamos dividir eles em grupos para eles conversar a respeito, né? Um aluno ajudando o outro ali na questão do movimento, lembrando, poderíamos fazer até grupos de 4 pessoas, né? E aí, depois, nós poderíamos juntar eles, todos e cada um ia compartilhar as suas ideias em relação ao jogo. Né? Aí, quais seriam as propostas dessas ideias? Por exemplo, aqui, o grupo 1, ele vai trabalhar com a guerra de peões, né? E ele vai falar o que ele achou da guerra de peões, ali ele já vai ser legal, porque ele já, além do movimento, já vai trabalhar a captura, ele já vai sair dali falando alguma coisa. Aí o grupo 2, vamos dizer, vai trabalhar com o cavalo, né? Aí depois eles vão explanar por que o cavalo pula, por que o movimento do cavalo é curto, tal, mais ou menos nisso. Aí, e assim por diante, né? Grupo 3, aí vamos dizer que vai trabalhar com torres, né? Então, o movimento da torre é um movimento vertical e horizontal, né? Então, mais ou menos isso, sabe? E cada um ia compartilhar o seu movimento e o que conversou no grupo. E as avaliações se dariam assim por roda de conversa daí. Ok, prof, obrigado. Os professores que quiserem esse material que eles estão produzindo, eles estão terminando, né? Conversa com eles aqui no chat. Tá bom, professor Alexandre? Pode ser? Para vocês estarem compartilhando o material um com os outros.
Lembrando que a hora que o professor compartilha o link, vocês têm que abrir e fazer uma cópia para vocês mexerem a partir dali do que está feito, né? Para adaptarem com a realidade. Vamos lá para o grupo 2. Quem vai comentar do grupo 2? Bem rapidinho, gente, meu tempo está quase acabando. Eu posso comentar. Então, assim, ó, nós conversamos aqui, a maioria não usa muito o xadrez na escola, e em relação à aprendizagem colaborativa, nós pensamos em iniciar duplas, né? Aquele esquema de quem sabe jogar vai ensinando aquele que não sabe, depois a gente coloca quem já joga bem com quem já joga bem, para eles terem desafios entre eles, os iniciantes juntos. Pensamos também que poderíamos fazer uma outra maneira de aprendizagem colaborativa, que eu pensei aqui, poderia fazer duplas jogando contra duplas, aí junto eles vão definindo a estratégia a usar contra aquela outra dupla. Aí depois a gente pensou em levá-los no laboratório de informática para cada um jogar individualmente nos aplicativos, para que cada um possa perceber em si, né, o que evoluiu, o que aprendeu. E uma maneira que a gente poderia usar para nós podermos avaliar a evolução do aluno, a aprendizagem do aluno, né, o professor Wellington ali sugeriu que a gente podia abrir um Jamboard em sala, lançando perguntas e o aluno vai respondendo na hora ali. Né? Ou se o aluno ficar muito quietinho ali, a gente chama pelo nome, pelo número, para que todos possam contribuir e a gente possa poder estar acompanhando aí o nível de aprendizagem deles. Foi mais ou menos isso aí que nós tivemos a ideia de trabalho. Ok, prof. Obrigado a todos aí pelas contribuições, participações, né? Continuando aqui, gente, então vocês já podem praticar essa atividade com os alunos, ou seja, o xadrez, dentro dessa perspectiva da aprendizagem colaborativa, a técnica de gestão de sala de aula do Puxe Mais, a ficha de autoavaliação como uma forma de você estar avaliando aquela aula ali, né? E quem conseguir fazer isso, né, gente, essa semana, já sei que tá meio complicado, mas no início da outra semana, já me avise, me passe o plano de ação. Eu quero muito, assim, que mais professores já na próxima aula apresentem os seus planos, as suas implementações. Tá? E é só combinar comigo lá, professor, quero apresentar hoje, reserve um tempinho ali, que a gente faz igual a gente fez com o professor Reginaldo hoje. Tranquilo? Porque senão vai ficar muito em cima da hora. Eu posso apresentar o meu na próxima aula, professor. Ótimo. Manda para mim, então, o plano de ação bem certinho, depois que a prof terminar, não tem problema. Eu vou montar essa semana, daí eu já mando. E o relato de implementação também, tá? Então, o que a gente viu hoje? Aprendizagem colaborativa, a técnica lá, a estratégia do Puxe Mais e a ficha de autoavaliação, né? Que vocês podem estar desenvolvendo como evidência para os alunos... avaliar os alunos, né, de uma forma assim bem efetiva. Estou deixando aqui no chat da Meet o link do formulário para vocês colocarem sugestões para avaliar a nossa reunião de hoje. Vou deixar também lá no grupo, né? Link do formulário. O formulário. Também deixei lá no grupo, ó, o link do formulário de avaliação da reunião de hoje, tá? Aí eu tenho ali, né? No Saiba Mais de hoje, a gente tem ali falando sobre avaliação formativa, então, ressignificando concepções e processos, está disponível naquele link ali em PDF. E falando em gestão de aula, tem ali, né, o livro ali da aula nota 10, técnicas para melhorar a gestão da sala de aula, que é do Doug Lemov. E eu também tenho aqui, gente, nesses mesmos slides, quando eu falei aqui, eu até esqueci de passar para vocês, essa estratégia aqui do Puxe Mais, eu tenho aqui também, ó, um resumo desse livro, ó, Aula Nota 10, do Doug Lemov. O resumo está disponível aqui para vocês nesse link, ó, tá? Dentro desse formulário que eu estou apresentando e que eu deixei para vocês. Vocês podem estar se aprofundando um pouquinho mais nessas práticas, né? Essa técnica, então,
da aula nota 10, ela sugere que aconteça um aprofundamento. E vocês têm visto muito isso nos próprios slides da CIED. Ela já traz uma sequência, então tem o nivelamento, que é para eu fazer aquele nivelar os alunos, né, das minhas classes lá heterogêneas, e aí eu vou para os conteúdos em si, e lá no final, vocês viram que quando acaba o trimestre tem aprofundamento? Então ele está ligado com esse livro ali, né, que para que aconteça esse aprofundamento, para que eu comece a desafiar o estudante, para que ele tenha evolução assim no seu na seu ensino-aprendizagem, tá? Tô quase terminando aqui, gente. Aí, eu quero que vocês preparem para a próxima aula. Eu não sei se vocês viram, eu já deixei no grupo, tá? Eu preciso que vocês preparem. Então, por que isso, Michel? Por que isso, professor? Como a próxima aula nós vamos trabalhar a cultura maker, e a cultura maker, né? Vocês sabem que é a atividade mão na massa, é você fazer, né? Nós vamos tentar desenvolver aí uma atividade na próxima aula. Então, caso vocês consigam, né? Eu quero que vocês consigam muito isso daí. Então, todo esse material para que vocês tragam para a próxima aula para a gente fazer uma atividade. Eu deixei no grupo de WhatsApp e também já deixei aqui, ó, no mural do Class. Ah, professora, eu não sei, tá aqui, ó. Eu já deixei lá a pauta da reunião de hoje, a nossa foto, e já deixei o print dessa tela aí, que é dos materiais que vocês precisam ter próxima reunião, tá? Mais perto de quinta-feira, semana que vem, eu dou mais uma alertada para vocês lembrarem, né, desse material para vocês trazerem para a próxima reunião. Tranquilo, gente? No mais, eu quero agradecer muito a presença de vocês, que vocês tenham aí um ótimo fim de semana, descansem bastante, e eu espero vocês aqui na quinta-feira com esse material para a gente começar práticas corporais de aventura, usando a metodologia da Cultura Maker, que é uma novidade dentro do grupo aqui, do grupo de formadores. A gente nunca utilizou essa metodologia, mas eu sei que vocês vão aproveitar bastante. Deus abençoe, um abraço, até quinta-feira. Tchau, tchau, bom dia. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada. Até a próxima semana. Bom fim de Tchau, semana. tchau. Até. Tchau, prof. Até a próxima. Prof, rapidinho aqui. Em relação ao vídeo, lá